pessoal, vamos para mais uma semana de auxílio no PET. Então, a gente vai retomar aqui algumas questões a respeito de fração. Então, olha só, eu tenho aqui, né, um desenho, né, um inteiro, e aqui tem 1, 2, 3, 4 partes coloridas de verde e 2 partes coloridas de azul. Então, eu quero saber quanto que a parte verde vale em relação ao total. Então, olha só, a parte verde, como são 4, então 4 em relação ao total. O total são quantos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2 vezes 4, 8. Então, tem 8 quadradinhos iguais, então esse 8 aqui é o meu total. Então, a parte verde em relação ao total é 8. Só que a gente precisa simplificar essa fração aqui, tá? Simplificar é deixar ela numa forma irredutível. O que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo. Eu vou simplificar sempre que for possível. Nem toda fração é possível simplificar, mas sempre que for a gente vai fazer. Então, olha só, o 4 e o 8. 4 e 8 são múltiplos de 4. Eu posso dividir em cima por 4 e embaixo por 4 também, tá? Sempre o mesmo número que eu dividi em cima, eu tenho que dividir embaixo. Tem que ser sempre o mesmo valor. Se eu não achar valor que dá, então não precisa simplificar. Isso aqui, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1 e 8 dividido por 4 vai dar 2. Representando isso aqui, olha, em forma decimal. Como que a gente faz para fazer a representação decimal? Então, 1/2, vou fazer no cantinho aqui para vocês, olha só, 1/2 vai ser igual a 1 dividido por 2. Só que 1 é menor do que 2, né? Não tem como eu dividir 1 para 2. Então, o que que eu posso fazer? Coloco um 0 aqui e um 0 com uma vírgula aqui embaixo. Olha só, 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10. E 10 menos 10 vai dar 0. Então, 1/2 em número decimal vai ser igual a 0,5. Você poderia, como é uma fração pequena, você poderia fazer direto, né? 1 dividido por 2, é como se eu tivesse R$1 e dividisse para 2. Não daria 50 centavos para cada? É a mesma coisa aqui. Próximo, a gente vai tentar descobrir a parte azul em relação ao total. A parte azul, gente, a parte azul são quantas? 2, não é? E o total não é 8, então vai ser 2 sobre 8, que é a fração representante. Dá para simplificar? Dá. Então, a gente vai simplificar. 2 e 8, eu posso dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. 2 dividido por 2 vai dar 1, e 8 dividido por 2 vai dar 4. Representando isso na forma decimal. Então, vou representar 1/4 na forma decimal. Mesma coisa, eu preciso fazer a conta, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu pegar a caneta. E vamos fazer a conta aqui, ó. 1 dividido por 4. 1 é menor que 4, não dá para dividir. O que a gente vai fazer? Acrescenta um 0 e 0, aqui. Então, 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. E 10 menos 8 vai dar 2. Coloco mais um 0 aqui para a gente continuar a conta, já que não tem nada para descer. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Então, 1/4 vai ser igual a 0,25. Então, se eu quero a representação decimal de uma fração, eu divido o numerador pelo denominador. Se você tivesse feito 2 dividido por 8, ia chegar na mesma fração, porque esse número aqui, olha, ele é equivalente.
Ele representa a simplificação desse aqui de cima. Continuando, vamos fazer a soma da parte azul e verde em relação ao total. Então, a parte azul, ela vale quanto? 4/8. E a parte verde, 2/8. Então, 4/8 mais 2/8. Soma de fração com o mesmo denominador, tá vendo? Denominador igual. No último vídeo, eu mostrei para vocês como que faz soma de fração. Com denominador igual ou com denominadores diferentes. Com denominador igual, o que a gente faz? Repete o denominador e soma ou subtrai o que está em cima. 4 mais 2 vai dar 6. Isso aqui vai dar 6/8. Simplificando essa fração, né? 6/8 eu consigo dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. O resultado é 3/4. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Vamos fazer a representação decimal desse número aqui, olha, 3/4. Mesma coisa, eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Vou dividir 3 por 4. 3 é menor do que 4, então eu coloco um 0 aqui e um 0 aqui embaixo. A quantidade de 0 que eu ponho aqui, eu coloco aqui também, tá? Com a vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Coloco mais um 0 para continuar a conta. 20 dividido por 4, 5. 4 vezes 5, 20. E 20 menos 20, 0. Então, 3/4 é o mesmo que 0,75. Tá feita a nossa representação decimal. Uma olhadinha em algumas questões, né, que não foi abordado na parte anterior, pra gente ver como que resolve. Aqui, essa questão é bem mais simples, né, acredito que vocês não tenham tido dúvidas. Então, aqui é uma reta numérica e ela foi dividida igualmente, tá vendo? Em partes iguais. Então, aqui, ó, do 0 até a letra C, vale 6. Foi dividido, olha, em 1, 2, 3 partes. Então, olha só, eu dividi 6 unidades em 3. 6 dividido por 3 é quanto? Esse é o valor de quanto em quanto tá mudando aqui, olha, o A, B, C, D. Então, essa quantidade que tá subindo. Então, onde está localizado o número 8? Então, 2 unidades após o 6. O 6, se já tiver saltando 2 unidades, já é a letra D, né? O ponto G corresponde a qual número? Então, você vai contar do 6 até o G, foi quanto? Pulou quanto, né? Considerando que a medida foi dividida aqui, olha, 6 dividido por 3. E o valor do ponto A, ela é bem tranquila. As questões vocês vão precisar saber como que converte um número decimal em uma fração. Também é bem intuitivo. Tem outras formas, né? Mas eu vou explicar dessa forma aqui que é mais simples, que a gente não tem muito tempo mesmo, mas para vocês resolverem as questões do PET. Então, olha só, 0,4. 0,4 é igual a 4 sobre 10. Por quê? Aqui, olha, quantas casas decimais que eu tenho aqui? Depois da vírgula, né? As casas decimal é a quantidade de números que tem após a vírgula. Não é só uma casa. Então, eu vou pegar o número que tá aqui após, tá? O número inteiro que tá aqui após a minha casa decimal, que é 4, e vou dividir por 10, porque é só uma casa, então, 1 0. É bem intuitivo, olha só. Um outro exemplo aqui, né? Aí, aqui, continuando, a gente simplifica, né? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Para simplificar. 0,35. 2 casas decimais. Então, eu vou pegar 35 e dividir por quanto? Por 100, que tem 2 zeros, não é? Opa, voltou aqui.
por 100. Olha só, 35 dividido por 100, olha, 2 zeros, 2 casas decimais. Se fossem 3 casas decimais, seria 1000, né? São 3 zeros. Se fosse 4, 10.000. Então, de acordo com a quantidade de casa decimal aqui, eu vou pegar o número e dividir por 1 e a quantidade de zeros que for. Simplificando essa fração, né? Se for possível, a gente simplifica ela. 35, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo. Então, 35 por 5 dá 7, e 100 dividido por 5 dá 20. Essa aqui é a fração irredutível. 0,0001, que é o exemplo que tem lá na atividade de vocês. Vamos contar quantas casas decimais que tem aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 1 e a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais. Se são, olha, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então vão ser 1, 2, 3, 4, 5 zeros, ok? Aí, se eu pegar aqui 1 e dividir por 100.000, eu vou chegar nesse valor. Se eu pegar 7 e dividir por 20, ou 35 e dividir por 100, eu volto aqui para 0,35. Mesma coisa aqui em cima, se pegar o 4 e dividir por 10, eu vou chegar em 0,4. Ou se eu pegar 2 e dividir por 5, eu vou chegar em 0,4. Isso vocês vão utilizar para resolver a questão número 4, tá? Então, com essa base aqui, você já consegue resolver a questão número 4. Próxima videoaula.